Olha, queria puxar um pouquinho com você, agora a questão psicológica, né? Esse lado todo emocional, no pós-operatório, especialmente naquele primeiro período ali do pós-operatório, que a gente até, né, brinca com os pacientes, que é a semana do arrependimento ali, né? Fazem que tem algum desconforto postural, inchaço, às vezes, dependendo da cirurgia, dreno, às vezes, dependendo do limiar da paciente, a gente sempre tenta otimizar muito, né, o tratamento, mas às vezes um pouquinho mais de dor, um pouquinho menos. Sim. Então, essa fase do edema, né, de toda essa insegurança que acaba vindo nessa fase, da expectativa do resultado, que ali tem uma fase que o inchaço às vezes distorce, deforma, né? Então, conversar um pouquinho dessa parte psicológica ali nessa primeira fase do pós, né? Sim. O que você acha do teu ponto de vista, né, técnico, dessa área, do lado emocional, né, dessa fase tão importante, né? Sim. Tem uma frase que eu acho que resume, que é: ninguém é feliz com dor. Né, assim, não tem como a gente estar com o nosso humor, né, absolutamente, né, regulado se a gente acabou de passar por um processo onde a dor, né, vai fazer parte, ou faz parte, acredito, na grande maioria dos casos, né. Então, acho que todo esse desconforto, né, pós-cirúrgico, da dor, dos medicamentos, né, a questão da cinta também, né, o próprio, né, procedimento da nossa higienização pessoal, que acaba sendo, né, reconfigurado, né, por característica, né, do pós-cirúrgico, tudo isso, sem dúvida, tem. Às vezes 3, 4 dias sem tomar banho. Exato. Com taping, 5 dias às vezes sem tomar banho. Exatamente, né? É pertinente, né, que exista uma desregulação, né, nesse período, pela característica de tudo que envolve, né? Então, né, é difícil a paciente, né, não ter, né, algum momento, nem que seja de uma oscilação de humor, né? E aí, por isso que é muito importante, né, antes da realização da cirurgia, ter a organização, né, de todo esse processo pós-cirúrgico, né? Então, como que vai ficar a estrutura familiar, quem que vai, né, dar um suporte com os filhos, com a própria paciente, né, para que, né, essa desregulação, né, esses altos e baixos, né, emocionais sejam reduzidos, porque pelo menos os fatores externos estão adaptados e organizados. Né? Saber que vai passar por essa fase, né? Exatamente. Descer um degrau para depois conseguir atingir o resultado e aí subir aquele lance de escada todo, né? Saber que é uma fase ali. Né? Exatamente, com certeza, né? Um tema que é super frequente é a cirurgia de mama, né? E essa impossibilidade dos movimentos com os braços, a perda da autonomia ali, né? A perda da autonomia, para coisas básicas, né? Assim, lavar um cabelo, eventualmente, né? Eu falo, uma garrafinha de água, né? Dessas que às vezes a gente capricha para se hidratar, né, se tiver 1 litro, 1 quilo, né, então assim, né, às vezes, né, até isso, a gente, que é uma função básica que a gente está acostumado a fazer, fica limitado e isso gera mesmo. Sim, né? Pegar os filhos no colo, né? Exatamente. Algo que as pessoas acabam tendo que já ir trabalhando antes e ter essa rede de apoio. Né? Exatamente. Esse de pegar os filhos no colo é um tema que super vem, né? E eu costumo ser, né, acolhedora e taxativa com as pacientes, porque não existe outra possibilidade, não pode mesmo pegar, né? Mas é importante, é isso, né? Saber que, né, outras pessoas estarão ali para prestar esse acolhimento, né? Sendo um bebê de colo, não vai trazer nenhum prejuízo para a criança, né, não vai, né, sentir falta, né, dessa proximidade, um período tão curto, nenhum trauma, né? De forma alguma, né? Podem ficar tranquilas que, né, não pegar o bebê no colo ali por algumas semanas não vai trazer nenhum trauma, porque, né, com certeza, né, existirão outras pessoas, né, prestando esse suporte, esse acolhimento para a criança, e que para a mãe isso é essencial e inegociável por conta do processo de recuperação. Né? Com certeza. Às vezes a criança um pouquinho maior, é legal que elas muitas entendem. Sim. Vem, né, as mães já vão conversando um pouquinho antes, vem o dreno, a mãe está se recuperando, já, às vezes ajudam. Sim. Impressionante como às vezes já tem a personalidade ali que já vem ou sente mais aflição, entende, né? E aí respeita ou já participa mais. É bem legal essa dinâmica e é muito variado, né? Exatamente. Mas isso é interessante, vai gerando sentimentos diversos, né? Essa perda de autonomia, essa limitação, desconforto, dor, mudança ali na postura, às vezes. Exato. Uma outra questão é a posição para dormir, né?
doutor, que acaba não sendo a habitual, né? Cada um tem o seu jeitinho, tem a sua forma, e no pós-cirúrgico é muito difícil que a gente consiga dormir como estamos acostumados, aí interfere eventualmente numa qualidade de sono que vai interferir, né, nos processos, né, emocionais. Então, a semana, né, pós-operatória tende a ser uma semana, né, com oscilação de humor, de emoções, e é pertinente e passageiro, né? Eu peço muito para os pacientes nessa fase, eu gosto muito de terminar a cirurgia, de tirar algumas fotos, porque já tem um certo inchaço, não é o resultado final, mas para a gente já, vamos dizer, cortar um pouco essa ansiedade com relação ao resultado, porque muitas vezes o edema ele vai, às vezes, distorcer, vai demorar para a gente voltar àquele, né, aquele momento ali do final da cirurgia e depois para o resultado final. E eu peço muito para elas tentarem ficar no foco das questões objetivas, como você fala muito, né? Não, é uma semana que a gente precisa estar no foco de fazer as caminhadinhas ali de 1 em 1 hora para evitar trombose, tomar as medicações direitinho, então fazer aquela tabela e seguir com as medicações, se hidratar muito, estar cuidando dos drenos, quer dizer, fazer o seu pós-operatório ali com as fisioterapeutas, estar nesse foco para tentar tirar essa questão que fique muito tempo em aberto ali, né? Essa parte emocional muito aflorada. Então, não, é uma semana chatinha, de superação ali, né? Alguns pacientes vão passar, nossa, muito tranquilo, umas mais, umas menos, né? Mas para elas estando no foco ali, eu percebo que parte para coisas mais objetivas, ali, de cuidados, de questões importantes, e aí desvincula um pouco desse lado. Mas é uma semana difícil de qualquer forma. O que você consideraria como dicas aí para passar essa semana bem, assim, do ponto de vista inserir atividades prazerosas condizentes com o pós-cirúrgico. Então, por exemplo, eu adoro um chá. Então, tem um estoque desse chá que você toma e que te faz tão bem. Eu gosto de me alimentar, né, comida afetiva, né? Então, obviamente, né, ter uma dieta, né, balanceada, mas se você puder, né, também comer algo, né, que seja afetivo, né, que te traga aquele acolhimento, né, ali da infância, né, uma sopa, um alimento que te, né, te remeta, exato, uma excelente estratégia, isso né? É super legal, porque os nutricionistas têm cada vez mais conseguido, né, adequar a parte nutricional com algum lado afetivo. Com o lado afetivo, exatamente, né? Conteúdos, né? Então, um livro, uma música, né? Enfim, né? Um cheiro, né? Um sabonete, um aromatizador. Então, né? De alguma forma, né? Ativar dentro da medida do possível, né? A nossa sensibilidade, né? Em situações que tragam um prazer, que tragam um conforto, né? Mesmo dentro da situação desconfortável, dá para ter algum conforto, então vamos recorrer pequenos momentos, não deixar tão solto, né? Porque pacientes gostam, se dão muito bem com música, né? A gente tem usado muito na anestesia, ali na chegada na sala. É um momento ali mais tenso também, né? E os pacientes curtem muito estar ali com a música que gosta, conhecer um pouco dos bastidores. É o que você falou, às vezes é um pequeno detalhezinho ali que vai te tira um pouco o foco daquela situação mais tensa, te remete a alguma questão positiva e ajuda. Né? E eu acho que você fala muito da organização pré-operatória, né? Tá tudo bem redondo, assim, do pós, né? Uma organização para estar com esse lado. Essa tranquilidade, vamos dizer. E pequenos detalhes mesmo, né, doutor? Desde um ambiente, por exemplo, o quarto, né, que eventualmente é um ambiente onde a paciente vai ficar mais, né? Então, com aquela roupa de cama que eu gosto, que é confortável, uma florzinha no quarto, né? Podendo pensar, né, nos conteúdos que eu quero assistir, um filme, uma série, né? Acho que tudo isso, né, torna o ambiente, né, mais agradável e, de alguma forma, contribui. Vai, né, extinguir, né, os sintomas, a dor, o desconforto? Não vai, né? Mas se a gente puder estar inserido num ambiente que seja mais confortável, sem dúvida alguma, é uma ajuda, uma contribuição, né? Não, que legal. Então a gente passou por saber que vai ter uma semana mais chatinha, em graus diferentes. Tomara que não, que seja tranquila, né? A maioria dos pacientes realmente comenta, achei que fosse ser pior e tal, mas é legal estar preparada para uma turbulênciazinha ali, né? Eu acho que saber que é uma fase passageira, que o edema às vezes distorce, traz desconforto, dor, né? A gente não vai estar com aquele raciocínio tão limpo, né? Então tudo que puder deixar preparado já antes, né? Para o pós, então retorno, as medicações todas já compradinhas, essas organizações todas, né? De rede de apoio, né?
tudo redondinho vai ajudar Sim. muito. E achei que essas dicas muito legais, esse lado mais afetivo, mais prazeroso para esses pequenos momentos, né? Para dar um apoio, né? Ajudar a passar essa fase. E acho que também né, existe uma possibilidade, né, né, da concretização, né, do passei pelo processo cirúrgico, agora eu já estou em casa, né, sei que eu estou me recuperando bem, também ser um estímulo positivo para essas pacientes eventualmente ficarem reguladas emocionalmente mesmo. Então, acho que assim, né, a gente está citando que é uma semana difícil, que pode ter esses altos e baixos emocionais, mas em alguns casos só o ter a pior parte já passou, né? Também pode ser, né, um fato positivo para a paciente estar equilibrada, estar regulada. Então, acho que tem casos também que a paciente pode passar muito tranquilamente sem nem ter essas oscilações. Também por já ter passado pela parte mais difícil, que eventualmente foi a cirurgia em si. Ou ter conversado com pacientes que fizeram esse tipo de procedimento muito tempo atrás, que não tinha, às vezes, muito do que você tem hoje, né? De suporte, de home care, de medicamentos, de evoluções aí na anestesia. E eles falam, nossa, achei que fosse ser pior, né? Exatamente. Que legal, que legal. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor.